esclarecer para nossa audiência. Já vou passar para você, Carla. Peço desculpa, só para a gente Obrigada. conseguir só entender isso aqui. O senhor está falando várias vezes dessa tentativa de colocar, de conseguir colocar esse patrimônio para dentro do país, só que de forma ilegal. O que faltou aí era dizer que era para a União e não pessoal. Essa é a diferença, né? Porque, por exemplo, se fosse para Michele ou Bolsonaro, ou para mim, ou para Carla, ou para qualquer outra pessoa, teria que pagar os impostos. Se fosse para o Ah, governo, ela iria sem o pagamento de impostos. É sobre isso que estamos falando, ou não? não, eu gostaria de aproveitar e esclarecer esse ponto, que houve uma certa confusão na imprensa em relação à questão de pagamento de impostos. Quando a gente está tratando de incorporação de bem público, que você recebe em razão da sua função pública, você é um representante do Estado. Então, não existe a possibilidade de você pagar tributo para incorporar como seu um bem que você recebeu como representante do Estado. Então, assim, não existe a possibilidade de você ir a algum evento. Vamos pegar o exemplo eu vou a algum exemplo representando a Receita Federal e ganho um bem, independente do valor desse bem. Eu não posso falar, eu gostei desse bem, eu vou pagar aqui o tributo devido e vou ficar com ele para mim. Eu não tenho essa possibilidade, eu estou representando o Estado. Eu só recebi aquele bem porque eu estou representando o Estado brasileiro. Aquele bem é do Estado brasileiro, não é meu. Então, a única possibilidade a ser conversada é você incorporar aquele bem para o Estado brasileiro, que foi o motivo dele ter sido dado, teoricamente, mas sem dúvida foi o motivo de você ter recebido. Então, essa conversa de você pagar para ficar com o bem, você ter essa escolha discricionária, vou levar para o Estado ou vou ficar comigo, você não tem esse direito. Você é um representante do Estado, você é vinculado. Ô, Mário, agora assim, existiam informações também de que os passageiros eles já são, de certa forma, monitorados até no embarque e ali nessa seleção no aeroporto. Eu queria saber se nesse caso já havia a desconfiança desde que eles embarcaram, para que eles, quando passaram ali no nada a declarar, eles fossem abordados. E aí, assim, você pode falar de uma questão hipotética, né, já que não pode falar do caso, e se as comitivas de ministros normalmente são liberadas ou passam por revistas, se existe um protocolo diferente pelo fato de ser um ministro ou não. De fato, eu não posso falar sobre o caso concreto e deixar claro sobre nenhum caso concreto. Então, assim, você não vai ver entrevista da Receita falando sobre nenhum caso concreto de fiscalização, mas posso falar sem dúvida nenhuma sobre a regra de fiscalização. Todos os passageiros que embarcam e desembarcam são monitorados pela Receita Federal, são fiscalizados de forma indireta. A Receita Federal tem um sistema que faz o processamento de dados de todos os passageiros, e esse sistema, que é um sistema, é técnico e impessoal, ele analisa naquele momento quais são os passageiros que, por motivos diversos, você tem uma ideia, são 50 itens que são cruzados pelo sistema, por motivos diversos, podem representar algum risco aduaneiro maior. Então, aqueles passageiros são selecionados para a vistoria, e durante a vistoria você entende o motivo da viagem, a documentação que o passageiro apresenta, esse tipo de coisa. Então, aí você vê, no caso concreto, se existia, de fato, o risco ou não. Mas todos os passageiros são monitorados e não existe previsão legal de tratamento diferenciado ou isenção tributária ou algo que seja para qualquer autoridade, pessoa pública. O que existe é um cuidado em relação à segurança. E aí a gente está falando de quem é público, inclusive de artistas, porque é movimento. Então, assim, a gente está pensando na segurança do passageiro, que tem alguma exposição pública, e do local, dos outros passageiros, do ambiente. Então, existe, às vezes, uma questão de segurança, um pavilhão de autoridade que é determinado na legislação, mas o pavilhão de autoridade, ele tem raio-x, ele tem fiscalização, é solicitado o atendimento antes. Então, tanto a Receita quanto a Polícia Federal analisam se é possível legalmente e viável. Então, assim, não existe nenhuma isenção tributária ou de fiscalização para quem quer que seja. Só existe uma diferenciação para diplomatas estrangeiros na Convenção de Viena. Esses, de fato, têm alguma isenção em relação à fiscalização, e se a Receita tiver alguma fundada suspeita, pode exigir a abertura de algum, de alguma mala, algo no sentido, e se eles se recusarem, essa mala não entra no país e é devolvida. Mas se a gente está falando de nacional, independente do cargo, não existe nenhuma, e isso é assim no mundo inteiro. Agora, Pode fazer mais, Carla, porque a Carla, a gente interrompeu a Carla 5 vezes, a gente está tomando aqui uma paulada na audiência aqui. Vai lá, Carla, contigo, pode fazer mais, eu te interrompi muito. Não, tudo bem, mas então eu vou só
para um outro assunto e a gente volta para esse que tem a ver com Receita Federal, dentro desse paradoxo que o Josias falou. Uma outra denúncia feita pela Folha de São Paulo foi que alguns integrantes da Receita Federal acessaram ilegalmente dados de que seriam inimigos ou adversários do presidente Bolsonaro. Imagino que você não pode só falar desse caso específico, mas uma denúncia como essa, qual que é a gravidade que o senhor vê de uma atitude dessas, que foi realmente comprovada por dentro da Receita de acesso de dados pessoais, né? Qual que é o efeito que se pode ter, a responsabilidade que o senhor vê nisso? Olha, o que eu posso dizer é que é de conhecimento público, e eu estou aqui há bastante tempo, que a Receita Federal tem uma corregedoria muito atuante, já como o Josias mencionou antes de começar o programa, o aeroporto em tempos passados tinha umas situações não muito agradáveis, e hoje a situação é completamente diferente, hoje já há uns bons anos, porque a gente tem uma corregedoria muito atuante. Então, assim, qualquer desvio, não é qualquer desvio, e não estou afirmando que esse caso seja desvio, que as investigações prossigam em ser determinadas, mas qualquer desvio de servidor não é tolerado pela instituição. O corpo da Receita Federal não é tolerante, não é corporativo com esse tipo de situação. Então, assim, cada um responda pelas suas atitudes. Existem regras a serem seguidas e elas são bem claras, e aí cada caso concreto tem que ser analisado, mas qualquer notícia sobre a Receita Federal que eu tenho conhecimento, um sujeito, meia dúzia de pessoas, você não vê algo institucionalizado, que houve um direcionamento, algo nesse sentido. A Receita Federal não é conhecida por isso. Queria falar Marco, sobre a segunda. houve perdão, Fabíola, Vai lá. houve a apreensão dessa joia valiosíssima de mais de 16 milhões de reais, mas passou ali pela fiscalização um outro estojo com itens de luxo e o presidente Bolsonaro se apropriou, o ex-presidente se apropriou desse estojo e agora ele como que se dispõe a ceder esse estojo voluntariamente para que ele permaneça sob a guarda do Tribunal de Contas da União até que o processo tenha o seu desfecho. É adequado isso? Porque nós estamos falando de um bem que entrou ilegalmente no país, sem pagar imposto, mas não era um bem de Estado, não foi tratado como um bem de Estado, foi incorporado ao patrimônio pessoal do presidente. Não é a Receita Federal quem deveria ser guardiã desse bem? É adequado que isso fique, eventualmente, sob a guarda do Tribunal de Contas? Olha, sobre esse fato, a gente tomou conhecimento pela imprensa, tem a declaração do ex-ministro que informa sobre isso. Antes disso, a Receita Federal não tomou conhecimento desse fato, não chegou formalmente, que houve algum equívoco, uma entrada, enfim, alguma falha nesse sentido. O que eu posso dizer é que a Receita Federal, e aí no caso aqui, como o passageiro chegou por Guarulhos, e aqui o aeroporto de Guarulhos, o responsável, já fez as intimações devidas, para que uma coisa é o que se é declarado na imprensa, outra coisa é o que se é declarado formalmente perante a autoridade competente, para que preste as informações devidas para que se entenda o caso em questão. Agora, não entrando no caso e falando sobre uma situação como parece estar sendo posta pela imprensa, o bem não pode entrar no país sem o controle do órgão devido. O órgão devido é a Receita Federal. Então, um bem que entra no país sem o controle do órgão devido, ele está irregular. E a pena prevista na legislação é o perdimento do bem. Então, assim, o bem ele está irregular e a pena é o perdimento. Se depois, em casos concretos, vai ser analisado o interesse público e outras situações do que ser feito com o bem, aí a gente tem que entrar em cada caso concreto. Eu posso informar... Portanto, hoje, na prática, esse bem, você revela que já foram feitas as intimações devidas, ele deveria ser devolvido à Receita Federal, para que a Receita tomasse as providências adequadas, e não ao Tribunal de Contas da União. Não me compete analisar as decisões do Tribunal de Contas, mas a legislação qual eu sou responsável, que é da Receita Federal, determina que o bem deve ser entregue para aplicar a prática de impedimento. Mas quem vai fazer a guarda, como a gente está tratando de entes públicos, aí é uma outra conversa que não me compete decidir, opinar, enfim. Ô, Mário, mas